Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito de família. Nós estudamos no domingo passado a respeito do esposo ideal. Desta vez nós vamos estudar e aprender um pouco mais a respeito da esposa ideal. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 25. Eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 2 e o 3. Depois vou orar e em seguida meditaremos na palavra do Senhor. Versículo 2 e 3 diz assim: Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, e eu peço que o Senhor seja gracioso para conosco e nos dê a compreensão da tua vontade através dessa meditação. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que possamos não só enxergar e aprender, mas também viver os preceitos do Senhor na nossa família. Nós pedimos a tua graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós vamos estudar sobre a esposa ideal. Certamente, meus irmãos, a esposa ideal, é aquela que Deus tem estabelecido para ser um canal de bênção na sua família. E casamento não é um cabo de guerra, onde marido e mulher puxam cada um para o seu lado visando atingir o seu próprio interesse. Casamento é mais bem comparado com uma canoagem dupla, onde marido e mulher remam de forma harmônica e com todo empenho, objetivando vencer os adversários, obstáculos, as fadigas e o desânimo que possa surgir no casamento. E no final, certamente, alcançarão a bênção de serem coroados por Deus como vencedores. E para o casamento ser uma bênção, Deus fez não somente o marido ideal, mas também a esposa ideal. Vemos essa qualidade na vida de Abigail, uma mulher casada com um homem difícil de conviver, um homem bruto no seu trato, insensível às necessidades dos outros e que ainda gostava de se embriagar. Certamente, um marido que, se fosse em nossos dias, Abigail teria ouvido de muitas pessoas: deixe esse homem. Mas por causa da sua sensatez, ela terminou a sua vida conjugal com louvor. E tendo um esposo desta natureza e um casamento vitorioso, nós precisamos perguntar o que essa mulher fez para preservar o seu casamento. Qual o segredo de ser capaz de conviver com um homem dessa natureza e ainda abençoar a sua casa? O verso 3 nos mostra que Abigail ela foi uma mulher sensata e formosa. A formosura nós vamos deixar de lado, porque ela não contribui em nada para um casamento ser abençoado. Até porque a Bíblia diz que a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E é justamente isso que nós vemos na vida de Abigail. Uma mulher que procedeu com bom senso, com equilíbrio, com cautela, com prudência. Foi uma esposa que procedeu de modo a satisfazer a modéstia. Por esta razão, com base na palavra de Deus, a gente pode declarar que a esposa ideal é aquela que procede com sensatez. E é interessante que o fundamento da sensatez é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. A palavra de Deus é muito clara, tanto em Salmo quanto em Provérbio, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por exemplo, Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo
é prudência. Ou seja, o conhecimento do Deus Santo gera, promove a prudência. E é justamente isso que nós vemos na vida de Abigail nesse capítulo. Pois o temor do Senhor está claro aqui, através de um conhecimento que ela tem do nosso Deus. Isso está claro porque quando ela tenta convencer Davi de desistir de fazer o mal à sua casa, ela menciona, meus irmãos, 7 vezes a palavra Senhor, como base da sua argumentação. E também ela destaca o Senhor, mas o Senhor Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que tem um pacto com o seu povo, para fazer Davi lembrar desse Deus fiel. Assim, a gente tem que entender que a sensatez ela está fundamentada no conhecimento que a pessoa tem de Deus e das suas promessas. Então, a esposa sensata, ela conhece ao Senhor Deus e a sua palavra. Isso porque o conhecimento transforma a vida da pessoa. Jesus disse que o conhecimento da verdade liberta, pois disse, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade ela não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é Cristo expresso no Evangelho. Desta forma, a esposa sensata tem suas bases na fé, na crença em Cristo e nas suas preciosas promessas. Então, o conhecimento do Senhor Jesus capacita a esposa a proceder de modo a agradá-lo e, consecutivamente, agradar o marido, visando abençoar o seu lar. Certamente, uma mulher rinchosa, contenciosa, é incapaz de trazer paz ao seu lar. Pelo contrário, ela mostra que não conhece ao Senhor. Ou se conhece, tem pouquíssimo conhecimento prático de Deus e da sua palavra. Porque o convívio com Deus das Escrituras transforma o coração da esposa, tornando-a em esposa ideal. Quanto tempo, minha irmã, você tem passado diante do Senhor, lendo e meditando na sua palavra? Lembre-se que o conhecimento efetivo de Cristo torna a esposa prudente. Uma esposa prudente é capaz de enxergar além do marido. Olha, Abigail, ela faz justamente isso. Ela enxerga além. Diz a palavra de Deus que ela declara a Davi que o Senhor o fará casa firme, porque ele pelejava as batalhas do Senhor. Ou seja, Abigail viu além de Nabal, porque ela enxergou que Deus faria cumprida a sua promessa na vida de Davi. Qual a promessa? Dele tomar o trono, assentar-se no trono no lugar de Saul. Então veja que quando a gente conhece a palavra de Deus, tanto o homem quanto a mulher, ele tem a capacidade, a pessoa tem a capacidade de enxergar além. Abigail, como conhecia o Senhor, o seu marido, um homem filho de Belial, não consegue enxergar que ele estava negando a provisão a Davi. E ela enxerga que Davi um dia assentaria-se no trono. Portanto, o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Cristo, torna a mulher em esposa ideal, porque ela passa a proceder com sensatez, enxergando além de um convívio serviçal. Muitas mulheres pensam que casamento é servir o marido, mas a mulher sensata, ela enxerga além disso. Ela tem os olhos espirituais. Ela enxerga que o casamento é um relacionamento estabelecido por Cristo, que honra Cristo e que abençoa a família. E eu espero que você, minha irmã, proceda dessa forma, tenha essa visão espiritual, porque a sensatez ela se fundamenta no conhecimento de Deus.
E é interessante que a sensatez é necessária para ouvir conselhos. O texto é muito claro que Davi manda 10 homens para pedir provisão, né? Porque Nabal está tosqueando as suas ovelhas, então era o momento de ele matar muitas ovelhas e ter muita comida, e Davi pede provisão para ele e seus homens, mas Nabal não atende. E um jovem vai aconselhar Abigail. E a gente pode ver pelo menos 3 razões para Abigail não ouvir o que esse rapaz tinha a lhe dizer. Primeiro, porque ele era apenas um servo da sua casa, e ele não tinha nem o direito em aconselhá-la. A segunda razão era porque era um moço. Diz a palavra que ele era jovem. E como jovem, claro, não tem tanta experiência. E ela poderia muito bem ser uma mulher soberba e dizer que ela não ouviria, porque como jovem ele não teria muito a ensiná-la. E a terceira razão, e eu acredito que é a mais forte, é porque o seu marido já havia determinado não ajudar Davi e os seus homens. Mas Abigail parou para ouvir o que esse jovem tinha a lhe dizer. Isso mostra que a sensatez ela produz a humildade no coração da pessoa. E o jovem apresenta 3 razões para Abigail não só ouvi-lo, mas tomar atitude sábia diante daquilo que ele iria lhe dizer. E a primeira razão é porque Davi havia prestado serviço a Nabal. Ele havia cuidado do seu rebanho quando estava no campo. E diz a palavra de Deus, aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. E nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. A segunda razão é que só ela podia fazer alguma coisa. Por isso ele diz, agora pois considere o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E a terceira razão é porque Abigail não podia esperar nada de seu esposo, porque ele era duro, difícil de conviver e não ouviria conselho jamais. Então, minhas amadas irmãs, de nada adiantava Abigail ter ouvido tudo isso se ela não tivesse a humildade para parar, ouvir e agir. A humildade de Abigail é clara nesse texto. E ela dá atenção aos conselhos e age com sensatez para salvar o seu marido e a sua casa. Ouvir bons conselhos, minhas amadas irmãs, é o que Deus espera de todos os servos, principalmente de vocês. E deve ser a postura da esposa ideal. Tiago diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Lembre-se disso, Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca. Isso nos mostra que devemos ouvir mais do que falar. E foi justamente isso que aconteceu com Abigail, porque ela foi humilde. O soberbo, ele é tagarela, porque ele acredita saber de tudo, conhecer tudo e não tem tempo para dar ouvido àquilo que ele acredita conhecer, ou pressupõe conhecer. Mas o humilde sempre tem a disposição de ouvir conselhos. Minha amada irmã, os conselhos mais preciosos para a vida conjugal estão na palavra do nosso Deus. Todo conselho que você ouvir que não estiver alinhado com a palavra do Senhor, pode descartar, porque não vem de Deus.
Muitos lares estão se ruindo porque as esposas não têm tido humildade para ouvir e atender os conselhos da palavra do Senhor. Muitas acreditam que tem a solução na psicologia humana, outras na sua própria experiência e desprezam a palavra do Senhor. Mas a esposa ideal é, porém, humilde para ouvir bons conselhos, principalmente conselhos oriundos da palavra de Deus. Um dos conselhos de Deus que poucas esposas têm ouvido e dado crédito é o seu auxílio ao seu marido, auxiliá-lo em suas deficiências. Lembre-se, minha irmã, você é responsável diante de Deus em ajudar o teu marido a se tornar um esposo ideal. Deus não criou a esposa para ser a cabeça do seu lar. Ele a criou para ser auxiliadora, para auxiliar o homem. O homem tem deficiência e a mulher foi criada por Deus para que ela seja uma bênção, para ajudá-lo a ser o líder de família que Deus espera que ele seja. Perceba que é justamente isso que a Abigail vai fazer. Porque a sensatez, ela não é necessária somente para ouvir, mas para agir e desviar o mal da sua casa. O verso 22 é o divisor entre a decisão de Abigail de encontrar-se com Davi, né? Porque é nesse momento que ela decide agir que Davi também decidiu agir. Ela decide agir para livrar o mal da sua casa. E Davi decide agir para levar o mal à casa dessa mulher. Diz o texto, verso 22, Davi determinou que antes do amanhecer, todos os homens do sexo masculino da casa de Nabal estariam mortos. Diz assim o verso 22, faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi estava determinado a eliminar todos do sexo masculino. Abigail não sabia dessa decisão, mas ela agiu de imediato ao conselho recebido e fez grande provisão, gorda provisão para dar a Davi e aos seus homens. Mas o que me enche os olhos não é a atitude dessa mulher em arrumar toda essa provisão, mas a forma como ela se posta diante de Davi. A palavra de Deus diz no verso 23 e 24 que há uma progressão, né, de declínio, que revela muito bem a humildade dessa mulher, a sensatez dessa mulher. Diz assim a palavra do Senhor: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do seu jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se à terra e lançou-se aos seus pés. Primeiro ela desce do jumento, depois ela se prostra com o rosto até em terra e depois ela se lança aos pés de Davi. Mas há algo ainda mais interessante no texto, porque ela é capaz de dizer: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. O que essa mulher faz é uma atitude que revela o seu amor sacrificial por Nabal. Porque ela está dizendo que a culpa tem que ser caída sobre ela. Ou seja, se tem alguém que deve ser penalizado, não era o marido, era ela. Não era a sua casa, era ela. Minha amada irmã, se fosse você, você procederia assim? Já ouvi esposas dizerem que Deus não ordenou a mulher amar ao marido. A ordem é para o marido amar a esposa de forma sacrificial. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Porque Tito 2:4 diz que as senhoras mais idosas deveriam ensinar
as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e aos seus filhos. Claro que o amor aqui, em Tito, não é o amor ágape, é o amor filos, ou filéus, é o amor de amigo, né? Não é o amor sacrificial. Mas a orientação de Deus é para que a esposa ame o seu marido e seus filhos. O genuíno amor age para livrar a sua casa do mal. Se olharmos para o perfil de Nabal, Abigail não podia amá-lo se ela fosse olhar pelos olhos naturais. Ela deveria até deixar Davi o matar, mas ela prefere morrer do que ele, morrer no lugar dele. Sabe o que ela está fazendo, minha irmã? Ela está de forma silenciosa ensinando o seu esposo Nabal como deve proceder um líder de casa para salvar a sua família. Era isso que Nabal deveria ter feito. Mas como não fez, ela age para desviar o mal da sua casa. A esposa ideal faz de tudo para evitar que o mal chegue na sua casa. Muitas esposas abrem a porta para o mal e acaba destruindo a sua casa. Como? Minhas irmãs, com brigas, contendas, murmurações e insatisfação constante. Lembre-se disso, ninguém é capaz de suportar constantes espetadas com o tridente da contenda. O casamento foi feito por Deus para ser um elo de paz e harmonia e amor entre duas pessoas. Pessoas que se amam e querem honrar sobre tudo a Jesus Cristo. A situação que entre a paz e a razão, devemos escolher a paz. E depois que o ambiente estiver propício, chamar a pessoa para conversar. Mas nunca jamais de forma precipitada. Precisa chamar para a mesa redonda, para uma conversa educada e espiritual. E é justamente isso que Abigail vai fazer. Ela é sensata não só para ouvir, ela é sensata não só para desviar o mal da sua casa, mas também para falar no momento certo. Dos versos 36 a 38, a gente vê claramente isso. Porque quando Abigail tolhe Davi, ou seja, convence Davi, ela vem para casa e ela encontra o seu marido num banquete, embriagado, já bem pesado do álcool. E muitas situações acabam piorando por falta de sabedoria, por falta de falar no momento certo. Abigail, ela saiu de casa para encontrar Davi e ela não avisou seu esposo. Por quê? Porque ela traria o mal para sua casa. Eu lembro de um caso que aconteceu no bairro da Compensa, que uma pessoa mexeu com uma senhora casada e ela foi e disse para o marido. A pessoa tinha mexido, o marido foi tomar satisfações e o rapaz que havia mexido com a mulher matou o marido da mulher. Então, há situações que é melhor ficar calado, não vai trazer nenhum benefício para sua casa. Abigail sabia que se ela falasse para o seu esposo que iria levar a provisão a Davi, certamente ela teria sido impedida por ele. Por isso, ela sai calada. E quando ela chega, ela tem que permanecer calada, porque o seu marido está embriagado, seu coração está alegre. Diz o texto que voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe proferiu ou referiu coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Então observe que ela calada saiu,
calada entrou, porque não era o momento de ela falar. Porém, no verso 36, o verso 36 termina dizendo que Abigail ficou calada até o amanhecer. Porque o verso 37 diz que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E o seu coração amorteceu dentro dele, e ele ficou como pedra. Veja que ela espera o momento certo, o momento certo, a condição certa para ela falar. Pela manhã, ele já estava livre do efeito do álcool. E era o momento de ela chamar para uma mesa redonda. Certamente, foi uma conversa civilizada. O grande problema de algumas esposas, falta o discernimento para falar no momento certo. Em vez de conversar, às vezes, e resolver o problema, ataca o esposo, ofende o esposo. Porque ela acha que feri-lo com palavra vai mudá-lo. Mas só Deus muda a pessoa. E outras, ela fere com palavras para tentar se vingar. Mas a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Abigail fala, porém, com a sabedoria, e da sua boca sai prudência. Ela sabe que a língua branda esmaga ossos, como diz Provérbio 25 e 15. Minha amada irmã, ouça o que diz 1 Pedro 3, 10 e 11. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, deve refrear a língua do mal e evitar que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Há momentos, como eu falei há pouco, entre a paz e a razão, escolha a paz. Depois você chama a pessoa e conversa. Abigail procedeu com deferência, ou seja, com respeito e consideração para com seu esposo Nabal, mesmo este não merecendo. Como você tem procedido, minha irmã? Você tem procedido de forma iracunda, gritando, ou tem esperado o momento certo para proceder? Tem perdido a paciência com teu marido e até em lugares públicos? Ou você tem sido sensata, sábia, prudente para falar com ele no momento certo e com palavras certas? A esposa ideal ora sempre a Deus, pedindo que as palavras dos seus lábios, o meditar do seu coração, sejam sempre agradáveis na presença do seu Deus. A esposa ideal sabe usar as palavras, porque a morte e a vida estão no poder da língua, diz a palavra. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. A gente vê lares divididos, tristes, abatidos, feridos, filhos destruídos, porque as palavras dos lábios não têm sido palavras de bênção. Abigail senta para conversar com seu marido. Minha amada irmã, lembre-se que você é responsável para promover também a maturidade no seu esposo. Você foi criada por Deus para ser uma bênção. E você foi capacitada pelo novo viver em Cristo Jesus para ser uma bênção. Portanto, entenda que se você quiser ser uma mulher sábia, sensata, você precisa não só ser uma salva, mas conhecer o Deus da salvação. Você precisa ser sensata para que você seja capaz de ouvir bons conselhos da palavra de Deus. Sensata também para não só ouvir, mas agir de forma a desviar o mal da sua casa. Sensata para falar no momento certo. A Bíblia diz: a palavra no momento certo
quão boa é. Que a tua boca, minha irmã, seja um manancial de vida dentro da tua casa. Portanto, minha amada irmã, lembre-se que você está junto com seu marido numa canoagem. E você precisa remar juntamente com ele para que no final da vida conjugal vocês sejam coroados como vencedores. Coroados por Deus como uma esposa sensata que cumpriu sabiamente o seu papel de esposa ideal. Que Deus te abençoe e te dê essa sabedoria. E se você já tem, que Ele aumente ainda mais. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para sempre. Amém. Pai, abençoa as tuas servas e toda a tua igreja, que nós possamos ser sensatos. Não só as irmãs, mas também as jovens, que possam ter sensatez para namorar com a pessoa certa e objetivar o casamento e se tornar e continuar sendo sensata para abençoar a sua casa. E todos nós, como servos do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, possamos ter essa postura de agradar ao Senhor sobre tudo e ao nosso cônjuge. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.